Nesse vídeo nós teremos a resenha completa do Smartwatch Y68 Plus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Franciele Bignac e eu recebi vários comentários em diversos vídeos aqui do meu canal me pedindo para fazer a resenha do modelo de smartwatch pro Smartwatch Y68 Plus. Então ele tá aqui, eu comprei ele na cor pretinha. A proposta desse smartwatch é ser um Y68 mesmo, aquele que a gente já conhece, já tá careca de ver vídeos aqui no meu canal. Tem uma playlist inteira sobre o Y68 aqui no meu canal. Na verdade, até gera um pouco de confusão. Às vezes alguém até chega em mim e pergunta, mas é Y68 ou D20? Y68 era a nomenclatura dele um pouco antes ali, os primeiros modelos que saíram. Depois ele foi substituído pelo D20. Mudar não muda praticamente nada. O sistema dos relógios são os mesmos. Só que lá na China, as fábricas da China estão em constante mudança. Agora, por exemplo, a gente tem aí umas 5 ou 6 versões diferentes do D20. Uma coloca foto, outra não coloca, versão da baleia, versão que não recebe mensagem, enfim. Aí o pessoal foi lá e lançou esse smartwatch aqui. Então eu fiquei com ele por alguns dias ali testando, utilizando as funções que ele oferece. E no decorrer desse vídeo eu vou mostrar tudo para vocês e também vou fazer as minhas considerações. Agora, como de costume, eu vou inverter a câmera e vou levar vocês lá para minha bancadinha. Vamos lá? Estou aqui com o meu Smartwatch Y68 Plus. Como eu sempre faço nos vídeos, eu vou começar mostrando a caixa do Smartwatch. Essa daqui então é a caixinha dele, uma caixa de papelão reforçado, bem bonita. Aqui atrás tem algumas informações. Uma caixinha bem bacana e bem resistente. Abrindo ela, a gente tem aqui a bandejinha com o smartwatch encaixado e o smartwatch. Eu estou com ele emparelhado já, conectado aqui com o meu smartphone LG K10. E já dando um spoiler aí pra vocês, tem como colocar fotos. Olha só, essa fotinha de borboleta é uma foto que eu coloquei da galeria aqui do celular. E aqui, tirando a bandejinha, a gente tem as pulseiras e o manualzinho de instruções em inglês e chinês. Muito importante aqui no manual o QR Code para fazer o scanner. Gente, muito importante, tá? Eu recebo diariamente muitos comentários dos meus vídeos de pessoas relatando diversos erros aí na hora de utilizar o smartwatch. E são erros assim que simplesmente seriam corrigidos se a pessoa baixasse pelo QR Code aqui do manual. Eu não sei por qual motivo, quando você vai direto lá na Play Store ou que seja na App Store, se for iOS, você pode baixar versões desatualizadas do aplicativo. E quando você baixa pelo QR Code, não tem erro. Como vocês puderam perceber, não tem carregador, porque a forma de carregamento dele é exatamente igual do Y68 ou D20, então aquela que só encaixa na tomadinha. Tô com uma tomadinha aqui perto, então é só fazer isso daqui e colocar na tomada para ele carregar. Se você tem dúvidas de como fazer o carregamento aí do seu smartwatch, modelo D20 Y68 ou esse Y68 Plus, aqui no canal tem vídeo, tá bom? Com dicas aí se você estiver tendo problema. Vou deixar o link nos cards. Esses então são os acessórios que vem aqui na caixa junto com ele. Vou dar uma organizada aqui e já volto. Então tá aqui o smartwatch. Eu preciso encaixar as pulseiras, assim como no D20 tradicional. Então eu sempre explico nos meus vídeos que o jeito mais fácil para encaixar essa pulseira é fazendo esse movimentinho lateral aqui, até ela encaixar bem até o final. Essa parte aqui com friso e com essa ondulação fica sempre pro lado de baixo, pininho pro lado de cima. Aqui na parte de baixo, mesma coisa. Coloco sempre assim, fazendo esse movimentinho lateral, é bem fácil de encaixar. Eu ainda não tinha tirado o plastiquinho de proteção, vou tirar aqui no vídeo junto com vocês. Então tá aqui ele com a telinha nova, sem nenhum risco, zeradinho. Aqui na parte de trás também tá o plástico de proteção. E esse então é o smartwatch. Escolhi ele na cor preta, ele tem esse acabamento lateral em cinza. Essa caixa dele aqui é plástico, tá, pessoal? Tanto a parte da frente quanto a parte de trás é um acrílico e as pulseiras são de borracha. Comprei esse produtinho no AliExpress, como sempre, eu deixo o link na descrição do vídeo caso você tenha interesse em adquirir. E ele veio muito bem acabadinho, como vocês podem perceber aí no vídeo. A telinha está muito bem encaixada, não temos
a presença de cola aparente nos cantinhos, tá bem limpo, né? Atrás também. A parte de trás dele é exatamente igual à parte de trás de um D20 Y68. Em relação a conforto, eu coloquei ele aqui no meu pulso para vocês verem. Ele tem a tela de 44mm, é uma tela grande. Eu tenho pulso fino, vocês podem ter aí uma noção de como que vai ficar caso você tenha o pulso fino também. Mas teve um ponto negativo que eu não gostei muito, que é isso daqui, ó. Colocando o meu braço assim, pra vocês verem como ele ficou sobrando pulseira aqui. Ah, mas Fran, é só ajustar. Na verdade, por conta daquele pino que ele tem aqui, o encaixe, a gente sente que ele não é maleável e flexível nesse comecinho aqui. A pulseira começa a assentar bem a partir daqui, ó. Vocês conseguem perceber? Até que assim ela é bem dura, então ela não consegue acompanhar bem certinho o ângulo aqui do meu pulso pra encaixar. Por mais que eu aperte mais a pulseira, ele continua ficando com esse levantado ali. Eu não gostei muito. Em relação a conforto, não interfere, mas esteticamente não fica tão bonito, sabe? No mais, em relação a conforto, ele é ok. É uma pulseira de borracha, porém é uma pulseira que tem mais plástico na composição do que borracha. Então ela não é tão maleável, tão flexível, mas ainda assim dá para usar tranquilamente aí no dia a dia. Como eu disse para vocês, o carregamento dele aqui é exatamente igual ao carregamento do D20, do Y68. Ele com os Bluetooths de ligação e de recebimento de notificação, utilizando ele aí um dia todo no meu ritmo de notificações, que meu celular toca bastante, eu consegui ter 1 dia e meio de autonomia de bateria. Ele com tudo que tem direito ali ligado. Quando eu vou testar, eu sempre clico bastante no sensor, deixo todas as notificações ativas, faço teste de ligação. Então ele resistiu aí com a bateria 1 dia e meio mais ou menos. O tempo dele de carregamento é em torno aí de 2 horas, 2 horas e meia. A primeira carga desses smartwatches eu sempre gosto de deixar um pouquinho mais, eu gosto de deixar o dobro. Normalmente esses smartwatches carregam aí com umas 2 horas. Quando é a primeira carga, eu sempre deixo 4 horas e meia, mais ou menos. Passamos então para falar sobre a tela. Como vocês puderam perceber, não temos tela infinita, ele tem a bordinha aqui embaixo. É uma tela bem ok. Eu achei até que as cores são bem bonitas, cores bem vivas. Esse daqui é o menuzinho, olha só. Não é possível ver pixels nem nada. Então, até uma resolução ali de qualidade de imagem ok. Ele aqui no pulso, ele tem ali uma visibilidade bem boa. Quando você vira o pulso mesmo aí de um certo ângulo, você ainda vai conseguir visualizar a hora. Nesse modelo aqui, nós temos a opção de configurar o brilho. Olha que bacana. Então, aqui ele está no máximo, mas eu consigo ajustar caso eu queira até economizar a bateria. Ó, ele vai até o 0. Essa daqui é o brilho dele no 0. Vou deixar aqui no intermediário, vou deixar no 3. Ainda assim, ele tem uma qualidade de brilho. Se você tiver em um ambiente interno, vai ser bem ok, vai ser bem razoável e ainda vai conseguir uma autonomia de bateria maior, já que quanto mais brilho, mais drena a bateria, mais vai embora aí a sua bateria. Bom, na lateral do smartwatch a gente tem esse botãozinho aqui. É um botão compridinho aqui, ele serve tanto para acender a tela quanto para bloquear. E caso você esteja aqui acessando os menus, você consegue voltar para a tela inicial e depois bloquear. Na outra lateral, a gente tem o microfone e o alto-falante, já que a proposta desse Y68 é fazer e realizar chamadas. É aí o destaque desse modelo. Um ponto que eu sempre comento aqui nos meus vídeos é em relação se ele é ou não à prova d'água. Até recentemente eu fiz aqui no canal um teste mergulhando um Y68 numa vasilha com água. Eu sempre digo que tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo, inclusive para os meus clientes, quando eu vendo que ele é apenas resistente a suor e respingos de água. Não tem necessidade de você mergulhar ele numa vasilha de água igual eu fiz ali no vídeo. E tem sim vários relatos aqui no canal de pessoas que mergulharam com um smartwatch ou derrubaram sem querer na água e o smartwatch morreu. Muito cuidado aí nessa questão. Lavar uma louça, uma roupa ali, uns respinguinhos de água não vai ter problema, agora mergulho já é mais complicado. Banho e sauna, nem pensar, porque o vapor, só o vapor em si já pode danificar ali o seu smartwatch. Esse modelinho vem com umas opções de watch faces bem bacanas. Essa aqui, como eu disse no início do vídeo, foi uma foto que eu coloquei da galeria, mas eu vou passar aqui agora para vocês para a gente conferir as watch faces. Para a gente conseguir ter acesso é só arrastar aqui pro ladinho.
São no total 11 watch faces. Aqui no Y68 Plus, a gente, na verdade, não tem muita opção de atalho, porque se eu arrastar aqui para as laterais, ele vai mudar a watch face. Se eu arrastar de baixo para cima, eu vou ter acesso ao menu. E se eu arrastar de cima para baixo, eu também vou ter acesso aos menus. Bom, falando em menu, a gente tem 4 opções de mostradores de menu. A gente tem essa primeira opção aqui, que é essa opçãozinha aqui que mostra 4 aplicativos por vez. É uma das minhas favoritas, porque tem aqui o nível da bateria, porcentagem, o horário também, né? Fica mostrando aqui no meio. E tem também o íconezinho sinalizando e me avisando de que o smartwatch está emparelhado com o meu celular. Nós temos a segunda opção, que é o menuzinho colmeia, ó. Esse é o menu colmeia do smartwatch. Ele é um pouquinho atrasadinho, como vocês podem perceber. Aí nós temos a terceira opção, que é o lista. Ele aparece ali 3 ícones por tela. E a última opção são os 9 aplicativos por tela. Aparece aí os quadradinhos. Ele tem aí várias opções de exibidores de menu. Então, como de costume, eu vou passar agora por todas as funções aqui do smartwatch junto com vocês. Aqui, como vocês podem perceber, ele está emparelhado com o meu smartphone. Como eu tô com o meu celular aqui na mão, eu acho que eu vou inverter um pouquinho a ordem e vou falar um pouquinho sobre o aplicativo. O aplicativo que ele utiliza para emparelhar é o Hi-Fine. Então, esse daqui é o visual do aplicativo. A gente tem aqui o primeiro módulozinho de saúde, que tem as informações de monitoramento de sono, frequência cardíaca, atividade física, pressão arterial. Aqui ele traz sempre um resuminho, né? Quantidade de passos, calorias e quantos quilômetros ali a distância que você percorreu no seu dia. Aqui embaixo em dados, a gente tem também um resumo diário das suas atividades físicas. Temos o módulo de esportes, com alguns esportes aqui em cima, corrida, ciclismo, caminhada, corrida na esteira. E nessa última opção aqui, meu, é onde estão as configurações do aplicativo, onde, por exemplo, você vai aqui clicar para emparelhar com o seu smartwatch. Vejam que aqui ele habilita para mim gerenciamento de descagem. Essa opçãozinha aqui é onde você vai para colocar foto, ó, clicando aqui em editar, seleciona uma imagem da sua galeria, escolhe qualquer imagem aleatória, eu tinha escolhido aquela borboleta. Confirma, depois confirma aqui embaixo, confirma aqui em cima de novo. Você consegue trocar aqui a cor do mostrador da hora e depois confirma aqui novamente. Depois é só clicar em salvar e ele vai emparelhar com o smartwatch. Vou aproveitar aqui, então vou esperar finalizar o emparelhamento. Quando essa barrinha completa, a foto vem aqui para o smartwatch. Só que tem um detalhe que acontece aqui que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, que eu tenho certeza que vai gerar dúvidas. Então vamos aguardar aí alguns minutinhos. Vou acelerar o vídeo para não ficar aí tão demorado. Então está aqui, olha só, ele me avisou que sincronizou com sucesso, porém como vocês podem perceber aqui na tela, ele tá na watch face que já estava antes, mas então o que aconteceu? Será que deu erro? Na verdade não, olha só, é só você ir arrastando para o lado e tá aqui a foto. Então ele tem esse pequeno bug aí de não aparecer a foto na hora, mas é só você fazer igual eu fiz, arrastar aqui até o final, que a sua fotinha vai estar salva ali, sincronizada. Fora isso, aqui em configurações do anel, a gente tem várias outras opções que o aplicativo oferece pra gente. Aparece aqui de novo o gerenciamento de descagem para colocar foto, é repetido, mas tudo bem. Tem aqui lembrete de mensagens para você configurar as redes sociais que você quer receber notificação. Tem monitoramento de sono, tem aqui a opção de vibração que você pode deixar ativada ou desativada, modo de economia de energia, que também é uma função bacana que você pode ativar ou não. Opção de linguagem que eu acho bem interessante, porque às vezes algumas palavras ele não traduz automaticamente aqui no smartwatch. Então você pode vir aqui em opções de linguagem e escolher português. Já fica mais fácil aqui, ele já sincroniza e fica com as palavras aqui em português. Temos a opção de resetar o smartwatch aqui pelo aplicativo. Temos a opção de levante para acordar. Você pode determinar um horário para essa função ficar ativa, o que eu acho bem bacana, porque daí à noite, se você quiser monitorar o seu sono, a tela não vai ficar acendendo. Aí é só clicar aqui em determinar. Tem aqui de foto remota também. Ó, acabou de dar um erro aqui no aplicativo. Então esse é um aplicativo que, para quem me acompanha já sabe, não é o meu preferido, mas é um aplicativo ali que tem várias funções bacanas até e que vai suprir ali a necessidade e a demanda aqui do smartwatch.
Bom, iniciando aqui então as funções do smartwatch no relógio, a gente começa por o discador, para você fazer chamadas aqui pelo smartwatch. Aí temos os contatos para sincronizar a sua lista telefônica. Você consegue adicionar contatos ali pelo aplicativo também. Nós temos aqui a opção de registro de chamadas, para ficar salvo os registros das chamadas que você recebeu. E aqui ficam as mensagens, as notificações. É assim que aparecem as notificações aqui no relógio. Eu mandei uma mensagem de teste. É exatamente igual lá no Y68, no D20, né? Aí, no caso, as mensagens ficam salvas aqui nesse menuzinho de mensagem. Nós temos a opção Esportes. E aqui já tem um detalhe que não aparece o nome do esporte. Aparece só esse bonequinho aqui verdinho. Por exemplo, aqui é corrida. Aí você vai abaixando aqui, tem pular cordas, ciclismo, natação, montanhismo, trilha, né? E aqui começa de novo todos os íconezinhos. Então daí aqui tem o cronômetro, se eu der um start aqui, ele vai começar a contar, contagem de calorias, e em cima é a quilometragem, né, a distância. Aí para você tem que primeiro clicar aqui no pause e depois no stop para zerar. Essa opçãozinha aqui é o pedômetro, a quantidade de passos diários, quantidade de calorias e distância. Temos aqui monitoramento de sono também. Função, né, de sedentário. Temos aqui batimentos cardíacos também. Vou fazer um teste rápido aqui com o meu Apple Watch, só para a gente ver como que tá as medições do relógio. Só para a gente ter uma ideia, o pessoal gosta de saber, né, se é preciso ou não esses smartwatches mais baratinhos, e eu gosto de comparar com o Apple Watch porque ele é bem preciso aqui nas medições. Bom, meu Apple Watch está marcando 99 batimentos, contra 85 aqui do Y68 Plus. O Apple Watch está oscilando e o Y68 ele está estagnado aqui em 85 batimentos. Então, realmente, esses smartwatches mais baratinhos é mais aí para ter uma noção mesmo, eles não têm, assim, os sensores muito precisos. Se você deseja um smartwatch específico para atividades físicas ou para medição aí de batimentos cardíacos, eu indico que você guarde um pouquinho mais de dinheiro e invista no modelinho um pouquinho melhor. Temos a opção de tirar uma foto remotamente aqui pelo smartwatch. Temos cronômetro. A opção de buscar o seu smartphone, que está emparelhado aqui com o smartwatch, caso você esqueça, né, onde você guardou. Temos a lanterna. Aqui são as informações do smartwatch. Esse menuzinho aqui é onde a gente controla o brilho, conforme eu mostrei para vocês no início do vídeo. Temos também a opção de alarmes, você consegue adicionar alarmes ali pelo aplicativo. Temos a opção de trocar de música remotamente, só que aqui ele não está habilitado, porque eu acho que eu não habilitei o Bluetooth ali de chamadas. Esses quadradinhos aqui são o estilo do menu para você personalizar. Temos o QR Code aqui no smartwatch para fazer o scanner e o download do aplicativo. A opção de settings tem essas duas opções aqui, que é a de acender a tela e a de vibrar, só que no meu caso eu não estou conseguindo clicar para habilitar elas, que você só consegue fazer essas configurações aqui pelo celular, porque pelo celular eu consegui. Agora clicando aqui, olha só, elas não estão habilitadas. Ela só está me avisando que essa função de elevar o pulso e acender a tela está desligada, está off, e que a função de vibrar está on, está ligada, ativada. E essas são as opções aqui que o menuzinho do Y68 Plus traz para mim. Bom, como vocês podem perceber, eu tô aqui no menu de discagem. Vou discar um número aleatório aqui, só para a gente ter uma noção do microfone como que é. Seu saldo é insuficiente para efetuar chamadas. Por favor, recarregue seu celular. Então, como vocês puderam perceber, o alto-falante dele é bem ok. Até por ele ser um smartwatch baratinho, eu gostei bastante. Dá para entender perfeitamente ali o que a pessoa tá falando. Sim, gostei bastante desse alto-falante. Eu tirei aqui a pulseira, pessoal, porque eu precisei dar uma carguinha de uns minutinhos, porque tava quase acabando a bateria. Então é isso, pessoal, como vocês puderam perceber, a pergunta que eu sempre coloco, inclusive no título dos vídeos, é se vale ou não a pena. Pelo preço que ele custa, eu sinceramente não acho que vale a pena. O fato dele não trocar a pulseira me incomodou bastante. Eu realmente achei que eu tinha comprado aquela versão que tem a pulseirinha, inclusive a opção de colocar a pulseira de metal, que ele é de pino, né? Eu tinha absoluta certeza de que era esse smartwatch que eu ia receber. Não sei se foi uma desatenção minha ali na hora de selecionar, enfim. Pelo valor que
que foi pago nesse smartwatch, a gente pode comprar outros modelos que são mais completos e que tem essa possibilidade de trocar a pulseira, que eu acho que é uma vantagem ali no smartwatch. Por exemplo, o X7, o X8, o próprio T500, T900. Mas se você é fã do Y68, gosta muito do smartwatch, ele vai ter todas essas funções legais que eu mostrei no decorrer do vídeo e vai super atender aí a sua demanda, a sua necessidade. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu te espero no meu próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!